Todas muito bem-vindas a mais esta live de aquecimento para a Semana do Eu Superior. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Mais essa live de aquecimento para a Semana do Eu Superior, nosso evento que vai começar na semana que vem, vai começar finalmente na segunda-feira, né? Vocês devem estar esperando há um tempo já para iniciar esse evento finalmente. Ele está para chegar. Só que hoje nós teremos uma entrevista. Vamos entrevistar a Iana, que é uma das nossas alunas do Método Eu Superior, que é a nossa formação, que ensina você como acessar o seu Eu Superior, desenvolver sua intuição, para se ajudar e poder ajudar as outras pessoas como terapeuta também. Ela já chegou aqui, inclusive, só deixa eu mandar o convite para todo mundo, que eu acabei não mandando para todo mundo ainda, para que todas as pessoas possam vir participar desse momento junto com a gente, né? Eu e a Aline, nós gostamos de trazer pessoas que já viveram o processo de transformação com aquilo que a gente ensina, ou seja, já tiveram resultados de conexão com o seu próprio eu superior, para compartilharem com vocês um pouco dessa experiência, um pouco dessas transformações que elas vivenciaram, né? Só mais um instantinho que eu estou terminando de mandar aqui para todo mundo o convite para que ninguém perca essa nossa live de hoje, que embora ela fique gravada, né, depois para você poder assistir, é legal você assistir ao vivo, conseguir fazer as suas perguntas, né, não só para a gente, para mim e para a Aline, mas também para quem a gente está entrevistando, aqui no caso, para a Iana especificamente, né? Pronto, mandei o convite para todo mundo. E ela vai contar hoje como ela trocou o medo pela gratidão e a dor pelo perdão através do que ela aprendeu dentro da nossa formação, dentro do método Eu Superior, né? Então vamos lá, deixa eu fechar aqui, eu já peguei tudo que eu precisava aqui do computador para conseguir olhar direitinho para a tela e chamar a nossa convidada, a Iana, para participar aqui conosco. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Pessoal, confirme para mim, por gentileza, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, estão conseguindo me ver bem. Eu vou ajeitar um pouquinho mais. Cadê o celular? Ok. Caiu, mas passa bem. Pera aí. O celular deu queda livre ali, mas passa bem. Pronto. Deixa eu ajustar aqui. Agora sim. Estamos bem. Ok. Acontece. Tô sentindo que tá longe o meu celular, por isso que eu achei um pouco estranho, mas tá bom. Iana, vou mandar aqui o convite para você, para que você possa entrar aqui e a gente possa continuar conversando, tá? Que o pessoal não respondeu ainda se o som tá bom ou se não está, mas eu acredito que deve estar funcionando, né? Senão o pessoal vai estar falando, não tô conseguindo ouvir você, né? Então eu vou mandar o convite aqui para você, Iana. Vamos lá. Vamos ver se dá certo. Chegou a ligação para você, Iana? Chegou! Eita, eu acho que tá ao contrário, né? É, acontece às vezes. Só clicar para inverter. Aqui no meio da Sim. tela tem um símbolo que parece uma seta que faz assim, assim. Isso! Seja Olá! bem-vinda, Iana! Nossa, que emoção! Ah, ó, É só o tem papel. transbordo! Olha aí a Bruna dando oi para você, Oi, linda! chamando você de maravilhosa. Isso aí, é isso aí. Então seja muito bem-vinda para esse momento mágico, para você poder compartilhar com essas pessoas um pouco daquilo que você vivenciou, para elas se nutrirem dessa história e se motivarem para a caminhada delas também. Para a gente iniciar, queria que você se apresentasse para todo mundo, certo? Quem é a Iana, de onde a Iana veio, como que ela veio parar aqui. Uhum. A Iana. Meu nome é Iana Medeiros, né? Eu moro em Natal, sou aqui, Potiguar, do Rio Grande do Norte. Na minha área, conhece? Então, a gente tem uma outra aluna que mora aí no Rio Grande do Norte. Pois é, a Cidade do Sol. Olha aí. Na minha trajetória profissional, eu versei, né, e verso assim pela comunicação, pela cultura e a gestão pública. Uhum. Mas dentro de toda essa experiência, o meu coração sempre gritou muito alto e com todas as questões existenciais de um processo de vida, eu sempre compreendi que faltava muita coisa. E nessa muita coisa eu fui desbravando, né? Até chegar aqui com você e a gente vai contando essa história aí aos poucos. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, para a gente ter um pouco de contexto de como que era antes essa história,
né, como que é hoje essa história da Ana, queria que você contasse para o pessoal que está aqui assistindo você, que quer essa conexão com o próprio eu superior, quer aprender a canalizar o próprio eu superior, a se auto-orientar, desenvolver a própria intuição para te ajudar. Como que era a sua vida antes de você entrar nesse caminho de conexão consigo mesmo, de conseguir acessar o seu eu sou interno? Qual que era o seu processo que você vivenciava antes? Só com o meu processo, ele sempre foi muito forte, muito ativo dentro de mim, mas por eu não ter, né, dentro daquela condição toda da vida, de que a gente passa por várias experiências, inclusive a partir da nossa primeira infância, né, a segunda infância e a terceira, que vai até os 21 anos, eu sentia muito forte o chamado, eu me identifiquei muito, mas eu não conseguia compreender. Então, eu fui naquele processo de sobreviver, né? Então, me questionando o que é e por que eu existo. Né? E isso me deu vários insights e me colocou em muitas questões onde eu mesma, em muitas fragilidades, eu, sem saber que era a minha força maior, que era a minha essência divina, eu sempre reagi e agi de uma forma positiva com relação ao que eu realmente queria e ao que eu realmente preservava dentro de mim, né? E com isso, diante de algumas questões que foram, de várias situações que foram acontecendo na família, no trabalho, nas relações, eu fui me questionando. E eu sempre fui muito questionadora, né? Eu nunca gostei de dormir sem resposta. E por muitas vezes que eu não conseguia encontrar as respostas para aquilo que eu sentia ou para aquilo que eu achava que acontecia comigo por causa do outro, eu me angustiava. E nessa angústia eu fui entendendo que eu precisava buscar mais conhecimento. E eu ia lendo, eu ia dentro do meu trabalho, dentro de alguns aspectos que eu vou trazer mais pontualmente para ficar mais objetivo, eu tive alguns momentos muito específicos, por exemplo. Eu vou, não é uma história completa, mas eu olhando para trás, depois que eu cheguei aonde eu estou, né, principalmente dentro dessa questão mais do autoconhecimento e da certeza daquilo que eu realmente quero para mim, eu lembro lá atrás, quando eu era bem frágil, um pouco muito mais insegura, com muitas questões existenciais, e uma pessoa muito próxima a mim olhou para mim e falou, lógico que para o meu bem, aquela pessoa sim, porque existiram outras pessoas e várias pessoas que passaram pelo meu caminho, como passa pelo caminho de todo mundo, que olhou para mim e disse algo que ficou martelando a vida inteira. A vida inteira. Você é uma pessoa triste. Né? Então, essa tristeza que ficou ali dita, ecoando em mim, foi me dando força, mas essa força eu ainda não conseguia acessar. Mas eu fui fazendo o que eu poderia, até encontrar outros momentos onde eu me deparei com respostas mais fortes, né? Com perguntas mais fortes sobre mim que eu não tinha, e que, na verdade, o meu eu superior sempre me dizia, sempre me acolhia, mas como existe o livre-arbítrio, a gente no condicionamento, né, nas crenças, na questão dos padrões, na dependência emocional, seja em qualquer estágio que você esteja, você começa a se questionar. E eu sempre fui uma questionadora muito fervorosa de tudo, né, principalmente de mim, né, porque por que existir se eu quero viver, né? Por que fazer se eu não consigo encontrar o caminho? E dentro do meu trabalho, eu comecei a perceber momentos onde eu paralisava e que eu não era aquilo. Dentro das minhas relações, eu comecei a não ter motivação para falar de amor, onde eu sempre fui muito amor. E com tudo isso, as situações elas foram se encaixando, né? As coisas foram se encaixando e eu fui nesse ínter aí buscando autoaprovação, sem nem saber mais ou menos o caminho. Mas eu sempre tive uma certeza muito grande em mim, não é isso.
Não é isso. E entre 2010 e 2013, mais ou menos, eu tive algumas experiências que me levaram à busca pelo autoconhecimento, ao mergulho profundo na alma, e eu fui acessando vários canais, várias pessoas, alguns profissionais, que, lógico que eu sempre soube dizer o que é sim e o que é não. E a partir daí eu fui tendo starts muito fortes, que me levaram a sentir essa presença muito forte da criação, da minha essência, mas ainda era pouco. Eu disse, ainda existe mais. Aí eu fui estudar, como eu estudei o inconsciente, entrei profundamente, aí foi aí que eu comecei a dizer, são as crenças, dessas crenças que eu já vinha lutando, que eu já dizia não, que eu já dizia, eu estou ótimo, eu estou bem, eu sempre estive muito bem, mas só que eu botei debaixo do tapete, né? Então, quando eu coloquei debaixo do tapete, eu fui para a vida. Só que lá na frente a gente encontra de novo situações que a gente vai o quê? Trazendo à tona. E por que eu sinto da mesma forma algo que não faz parte de mim? Aí eu continuei desbravando outras metodologias, fui estudando mais, sou muito apaixonada pela neurociência, pela psicanálise, tenho uma visão assim, tenho muito respeito pela psicologia, mas eu sempre soube que era muito maior que tudo isso, né? Então, na psicanálise, na neurociências, foi que eu comecei a dizer, eu sou muito curiosa e eu quero estudar a fundo o que eu estou sentindo, vou ver o que é o cérebro reptiliano, onde é que estão essas emoções, por que isso me aprisiona, por que aprisiona as pessoas que eu amo, por que eu não consigo chegar junto. E ao mesmo tempo eu já cheguei junto de muitas pessoas, eu vendo assim a minha trajetória de vida, antes de eu saber tudo que a gente vai aprendendo, né, com o amadurecimento, com as histórias, com a idade, com as experiências, eu olhando para trás, eu era exatamente quem eu sou hoje. Essa força que eu sempre tive. Eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre olhei muito para as pessoas que estavam ao meu redor e me pediam amparo, me pediam ajuda para aquilo que elas não conseguiam resolver, e eu resolvia da minha forma, dando o meu acolhimento, né? E às vezes até escrevendo para que elas pudessem saber se expressar. E com o passar do tempo eu disse, mas por que eu não faço aquilo que eu gosto? Porque eu estou sempre próxima e presa a pessoas, a lugares que eu tenha que estar ali porque eu estou precisando de um salário, porque eu estou precisando daquilo para determinado assunto, né? E lógico que o meu trabalho sempre foi muito bom, eu amo cultura, eu amo tudo que eu desenvolvi dentro das relações institucionais, dentro das questões de projetos, mas eu sempre amei mais a questão do desenvolvimento humano. E eu sei que dentro de todos esses setores a gente precisa estar pronta, né? E para estar pronta a gente precisa de se desbravar. E nesse momento aí, quando eu comecei a ter lucidez, né, para muita coisa, que eu já tinha, mas eu dizia, mas ainda está doendo, ainda está acontecendo isso, ainda isso, o que é que falta? E você apareceu para mim. Né? Você apareceu para mim, agora eu pedi. Não é porque você tem uma publicidade maravilhosa no Instagram, não é porque você faz um trabalho, não é porque você e a Aline fazem um trabalho exemplar, porque é exemplar de verdade. É porque, assim, eu disse para mim, com a minha crença ainda, de que eu não aceitava mais. De que tudo que eu já aprendi, e de tudo que eu já desenvolvia, inclusive com os meus atendimentos que eu já fazia, das primeiras aquelas técnicas e tudo que a gente vem desenvolvendo, a partir de algumas metodologias que eu passei, maravilhosas, inclusive Américo Barbosa, acho que você deve conhecer. Nossa, eu estava tão desesperada um dia que eu mandei uma mensagem para ele e ele me respondeu prontamente e só disse assim, ouve Danúbio Azul. Aí foi quando eu comecei a ver mais esse coração, né?
que na verdade sempre eu vi, mas eu queria entender, assim, poxa, por que eu sei tanto, e por que eu quero tanto, e por que eu não consigo algumas coisas que às vezes fogem do meu controle. E a partir daí, eu já estava muito bem estruturada com relação às terapias, à questão do inconsciente, a trabalhar o emocional, porque é no emocional que está a chave para tudo, né? Eu fui desbravando, né? Então, a neurociências, a questão da física quântica, eu fiz, mas ainda tem. Na física quântica foi que eu fiz a pergunta-chave. A questão da energia, da criação de Deus, e eu pedia e o meu superior falava comigo. Só que eu não sabia que era ele, eu não sabia que estava dentro, eu sempre achava que era fora, né? Em alguns aspectos. E você, quando surgiu, eu ouvi exatamente aquilo que eu tinha ouvido internamente. Aí eu fiz, quem é? Você se perdeu, né? No meio da publicidade lá. Aí depois eu peguei, encontrei você novamente, porque eu pedi. Meu eu superior falou comigo e eu disse, eu quero ouvir. Quando eu ouvi você novamente, com aquela explicação sobre como a gente acessa o nosso eu superior, a nossa fonte, a nossa essência mais divina, né, em conexão direta com o Criador, eu fiz, cara, eu tenho que conhecer. Aí você estava justamente já, eu acho que uma semana ou duas depois, você já estava preparando a formação, que faz mais ou menos alguns meses, né, do ano passado, começo do ano. E eu encontrei uma forma de dizer, eu não sei como, mas eu vou fazer, porque ele está falando aquilo que eu quero ouvir. Ele está falando aquilo que eu quero, que eu me pergunto todo dia. E foi aí que eu entrei nessa primeira jornada, e estudando muito autoconhecimento, todos esses mecanismos que a gente já conversou aqui, mas eu fiz muito mais profundo, e eu vou entrar e eu vou rasgar esse véu, né? Aí você, né, você e a Aline, com a generosidade, com a atenção, com carinho. Eu tenho mentores maravilhosos, eu tenho pessoas que me ensinaram muito. Eu conheço um pouco de cada coisa, não sou expert em tudo, em nada, mas para o que eu preciso, eu fui nas pessoas certas, nos lugares certos, mas eu sempre falei para mim que não é só isso, é acolhimento, é olho no olho, é você pegar na mão, é você saber quem, é você olhar para o outro e dizer, eu não preciso viver a sua dor, mas eu sinto a sua dor a partir do que você precisa para se desenvolver. E isso eu sempre fiz em tudo na minha vida. Sempre fiz com todas as pessoas que passaram por mim, pelos meus amigos, pelas pessoas que já trabalharam comigo, dando certo, não dando certo, com impressões boas, com impressões ruins, mas eu sei aquilo que realmente sempre me motivou. E em algum momento eu poderia simplesmente ter duvidado da minha capacidade, ter duvidado da minha condição de ser muito mais daquilo do que eu estava me programando para ser. Eu queria ser, eu passei a querer ser, a ser exatamente aquilo que eu sou, aquilo que eu nasci para ser, né? Então, assim, o método, ele não só contextualizou, ele me deu todas as ferramentas e todo o ar, né, que eu estava precisando. Tanto que eu fiz várias vezes. Conta para o pessoal para entender um pouco como que a sua vida ficou depois do método. Porque foi bastante coisa, mas para sintetizar, deu para entender que antes do método tinham muitas informações, muitas sabedorias, muitas formações, mas é como você disse, faltava ar, como se aquilo fosse muita coisa e não dissesse exatamente o que você buscava, né? As definições, elas fazem parte da nossa vida dentro de tudo que a gente vem estudando, inclusive desde a nossa preparação na escola, em tudo. Só que como é que você absorve isso? Como é que você tem a compreensão para isso? Precisa de um despertar, né? Precisa de algo e principalmente, o mais importante é o poder da decisão, né? Você sem escolher e decidir que você quer mudar ou que você quer aprender, além daquele beabá, você não vai para lugar nenhum. Né? Por isso que muita gente, as pessoas fogem da terapia, fogem dessa questão de se autocuidar,
fazem muita comparação com a questão de preço, de valor, de tudo. Por quê? Porque você nunca é prioridade. A prioridade está sempre no externo, está sempre na correria do dia a dia, está sempre no salário que tem que sair, está sempre nisso, que tudo isso é importante. Mas a importância sou eu. A importância sou eu enquanto pessoa única, né? Única, indivisível. Nós somos únicos. Nós não podemos nos comparar a nada nem a ninguém. E isso não era para ser raro, porque é um direito de todos, de todos se sentir, saber e viver assim. Mas as pessoas, elas criam esse véu que assombra, né, que vai vivendo dentro das comparações, do julgamento, né, dentro do vitimismo, e vai se moldando, né, e vivendo no condicionamento e não vai limpando. Então, essa questão do método, quando eu analisei mais profundo, você falando do eu superior, porque eu sempre tive meu eu superior muito, muito, muito ativo dentro de mim. E quando eu conheci mais profundamente, a partir do conhecimento, né, desse autoconhecimento, aí eu comecei a identificar tudo isso que eu te falei no início da nossa conversa, lá atrás. Comecei a dizer, poxa, meu superior estava falando comigo quando eu era criança. Sim. Quando eu tinha medo. E quando eu tinha medo de falar e ficava com medo do meu irmão, com medo de alguma coisa, e eu priorizava o medo. Era o livre-arbítrio, uma criança, tudo bem. E outras questões que vieram a acontecer, né? Então, naquele momento poxa, você é uma menina que assim, assado, mas eu vejo tristeza em você. E aquilo me chamou a atenção. E um pouquinho mais adiante, eu conheci uma pessoa, que é um poeta maravilhoso, José Inácio Vieira de Mello, que ele, contando a história dele, conversando comigo, ele falou algo incrível, que foi quando eu já estava aprendendo, né, muito, que eu fiz, poxa, é aí que eu sei o poder de Deus, o poder do universo, que pode ser Deus, Buda, pode ser a crença que você quiser. Mas ele me contando a história de vida dele pequenininho, onde ele foi deixado, né, lá em Jequié, no caminho para a casa dele, foi deixado porque ele estava brincando, fazendo alguma coisa no carro, e o pai deixou ele no meio do nada e disse, vá a pé. Só que ele me disse, olha só, eu estou contando isso porque isso é incrível, assim. Eu achei lindo, me emocionou, assim, achei encantador, adoro os livros, a poesia dele, o encantamento, toda a inteligência é fenomenal, mas o que ele falou veio para a minha vida. Porque ele disse, falando dele, veio para a minha vida transformada em mim, né? Nas minhas experiências. Que eu não tinha nenhuma capacidade no período de fazer essas avaliações. Ele disse, quando eu fiquei sozinho, no meio do nada, e olhei para o universo, o vazio tomou conta de mim e eu só vi o universo, e ele começou ali a ter o próprio diálogo com Deus, com a criação. E foi ali que ele despertou para a leitura, leu a Bíblia de toda, e leu vários autores, e começou a se desenvolver, e saiu de um processo de vida muito dolorosa, que foi a própria história dele. Né? Isso aí é outro canto. Mas essa questão de parar, de olhar para a natureza, de sentir a natureza e deixar que ela fale com você, é muito revelador, é transformador, né? E para gente que acredita que as coisas têm que acontecer de imediato, né? Porque quando eu me formar, porque quando eu me casar, porque quando isso, você nunca vai perder tempo, porque toda hora é hora. Enquanto você tem vida, é sempre possibilidade. Mas não precisa se cobrar tanto. Eu me cobrei muito. Eu disse, nossa, eu vou fazer 40. Nossa, eu não consegui. Nossa, se eu não fizer... E eu já fiz muita cobrança. Muita cobrança. Eu vivi nessa coisa do impulso, né? E em outro momento que eu vi que o eu superior falou comigo muito forte, mas que eu ainda não tinha entendido, mas que ele falou comigo muito forte, foi um colega de trabalho que eu trazia trabalho para casa, levava paulada, fazia isso, sempre foi muito útil, mas na hora do vamos ver, era gargalhadas, era isso, aquilo. E uma vez ele olhou para mim assim e falou, você trabalha para viver ou vive para trabalhar?
Lógico que eu tive a resposta dentro de mim imediata, mas não foi com a essência, com aquela segurança. Por quê? Porque eu vivia na dor, eu vivia no medo, né? Com os estudos, e ali eu fui dando um grito de independência, fui buscando o meu lugar no mundo e fui encontrando. E uma forte, um momento muito forte que aconteceu esse foi decisivo. Assim, eu sempre fui muito amor. Tudo para mim sempre foi muito amor, mas as pessoas sempre foram muito duras, muito ruins, e algumas boas, lógico, mas estou falando assim. E às vezes, quando eu ia com tudo, em todos os aspectos, inclusive na família, eu não tinha aquilo que eu sentia. E aí eu comecei a o quê? A guardar. Eu comecei a achar que eu não podia dizer que eu te amo, eu não podia dizer que o belo é belo, que o amor é o amor. E eu fui, né, transitando nisso e resolvi, quando criei minha filha, eu falei para ela, nada vai faltar, inclusive o amor. Mas só que eu não limpei as minhas feridinhas, né? Eu fui, eu fui ali fazendo o certo na dor, fazendo o certo no medo, fazendo o certo naquilo. Aí as coisas foram mudando, eu sempre estudei muito, eu sempre fui muito curiosa, sempre amei, né, escrever, estudar. E quando eu fui desbravando várias coisas, e quando nesse momento do eu superior mais, né, definido dentro de mim, assim, eu olhei para um pouco antes da pandemia e vi aquilo que eu senti, porque eu tive um dia que eu tive a presença do meu eu superior tão forte que só falava em amor. E esse amor era grande, esse amor era transbordava e eu estava ali pronta para tomar todas as decisões que eu precisava tomar. Só que não era só decisões que eu precisava tomar, era só sentir, era só vibrar, era só ser amor para minha mãe, ser amor para tudo. Então eu tomei decisões que depois não foram legais para mim, né? Mas não no contexto de que o outro me prejudicou, é que as prioridades que eu dei naquele momento, acabou que depois me cobrou muito caro. Mas eu vi que era amor, e esse amor não precisa ser daquela forma, porque hoje a gente já consegue colocar tudo no lugar. E o método ele veio, né, dentro de um processo que eu já estava bem consolidada, mas ainda precisava dessa decisão, dessa definição. Eu disse, tem que ter alguém que me diga aquilo que eu preciso ouvir. Aí eu disse, mas eu não sou melhor do que ninguém. Por que por que as pessoas falam e eu não acredito? Porque eu não acreditava. Era o meu superior sempre dizendo, Iana, não é assim. Iana, você precisa ir na fonte. E a fonte foi com vocês. Né? Vocês me trouxeram esse aprendizado. Aí eu abri lá, entrei, aí quando eu vi, poxa, autoconhecimento, é você se autocurar, você curar o outro. É uma metodologia incrível, incrível, incrível. Vamos ver um pouquinho do que Isso é um pouco do que aconteceu comigo, né? Eu vou fazer uma outra pergunta para você. Vamos só ver o que o pessoal escreveu aqui. Primeiro, pessoal, boa noite para todos vocês que estão aqui. Sigam a Iana, se vocês não seguiram ainda, para conhecer um pouco do texto dela, conhecer um pouco do trabalho dela. Tá bom? Ó, tem uma pessoa que falou aqui, ó, a Mimos da Vovô. Tá, assim fala, perdão se eu li errado, tá? Que lindo, eu quero a presença do meu eu superior. Aí a Dayana falou, boa noite, me chamo Dayana, sou de Campina Grande, Paraíba. É muito importante essa live, pois às vezes acho que estou perdida no mundo e que não é meu, né? E não sei o que é amor ainda, não sei o que eu gosto, né? Aí a Eileen comentou aqui também. Ainda não consegui ver as aulas gravadas. Agora estou meio peito fora d'água. Meu eu superior tem a ver com religião, fé ou apenas crença no eu superior? Sou autista, entre outras comorbidades, e agradeço. Já vou responder, tá? Você me ajudou na área professora e emocional. Está falando com você, eu acho, hein? Hoje eu sei dizer, como é que é? Painho? A benção, hoje eu agradeço. Então, deixa eu só responder aqui a Eli, que perguntou se é o superior à religião. Não é.
tá? Não. Não tem uma ligação com nenhuma religião, embora todas as religiões falem de alguma forma do eu superior também. Se você for olhar no cristianismo, você vai ouvir como Espírito Santo. Se você for ouvir no hinduísmo, você vai ouvir como Chispa Divina ou como Matriz Divina. Né? Se você for na teosofia, você vai ouvir como Eu Sou. Então, são nomes diferentes que se referem à parte do todo que você é. Você é parte do todo, parte da vida, parte de Deus, parte do amor. Então, essa parte do todo é a sua verdadeira essência, é o que nós chamamos aqui de eu superior. Então, é o seu eu verdadeiro, a sua própria ponte de conexão com o todo, que é o que a Ana acabou de falar, né? Ela recebe, ela considera as respostas que vêm de fora, mas valida aqui, dentro de si, com a sua própria ponte, com a sua própria coluna de luz. Né? Então, é exatamente um pouco isso que ela Exatamente. está trazendo. Né? Mas eu queria que você contasse para o pessoal, se der para sintetizar um pouco, né, essa sua maior transformação que você teve quando você acessou o seu eu superior. Porque eu lembro, saindo um pouco até no roteiro, eu lembro que você já tinha terminado pela primeira vez o método. Então, você terminou umas 3 vezes o método, se não me engano, né? Foi. Foi algo assim, né? E você entrou em janeiro. Então, 8 meses, você terminou 3 vezes o método do seu superior. E eu lembro que a primeira vez que você terminou, você estava com, vamos dizer, com algumas expectativas elevadas, né? Esperando que fosse algo espalhar para todos, assim, grandioso. Não lembro se era exatamente o seu caso, mas eu lembro que você mandava uma mensagem pedindo ajuda. Eu não estou conseguindo, eu quero ver isso, quero ver aquilo. Eu falei, faz essa Ah, aula, faz tá, essa lembrei. prática. Lembrei. Isso aí que você está falando é sobre aquela expectativa de trabalhar todos os sentidos, e eu queria que todos os sentidos estivessem ativos, né? Eu queria ouvir, queria É, falar, queria ver, queria isso, queria aquilo. E eu disse, nossa, mas eu quero ouvir porque eu não ouço. Só que eu ouço. Só que você existe a ouve, forma. só que não é com Só que ouvido existe, ativo. só que existe a forma, existe é a naturalidade, né? Deus não Exatamente. fala no barulho. O nosso eu superior, ele não nos guia no barulho. Você tem que Deus não fala no silenciar. barulho. Gostei dessa frase, Deus não fala no barulho. Deus não fala no barulho, ele precisa silenciar. Então eu aprendi a silenciar, eu aprendi a acordar na minha Sim. primeira manhã, a dedicar meus primeiros minutos, que às vezes a mente vem assim, o que está acontecendo? Será que eu consigo? Eu aceito, acolho e agradeço e faço toda a programação para que o meu dia seja melhor, seja diferente. Então, quer dizer, o viver aqui e agora é a grande chave, né? Então, assim, ninguém fica bom naquilo que não, naquilo que não Não repete, pratica, né? Não faz. que não Não tem. pratica, né? Eu não vou ficar boa naquilo que eu não pratico. Então, o que é que eu preciso praticar? Uhum. Porque você podia isso, podia aquilo, não, eu sei o que eu posso. O meu autoconhecimento hoje, o autoconhecimento hoje para mim, hoje há muitos anos atrás, mas sempre foi a minha prioridade. E quando eu comecei a desbravar e a desvendar os mistérios e a desvendar os meus mistérios, eu comecei a ter mais convicção ainda de que quem sabe de mim sou eu, não é o outro. O outro, porque tem muitas opiniões que às vezes vêm para te denegrir, para te derrubar, para dizer que você não faz isso porque você Uhum. tá perdendo tempo, porque você deveria falar com isso, com aquilo, porque você deveria pedir pinico a não sei o que, pedir isso. Eu não tenho nenhum problema de pedir, eu não tenho, eu não tenho nenhum problema em pedir, em agradecer, eu não tenho nenhum problema em contar, em falar sobre mim. Só que eu Uhum. vivi muito tempo achando que falando sobre mim, em tudo e em qualquer momento, oi, como você tá? Hoje meu dia não foi bom. As pessoas iam ter compaixão, iam ter atenção. Estou falando lá do passado, viu? Não falando disso, Sim, passado sim. mesmo, passadão mesmo. E não era maldade minha, era só a forma que eu tinha de me comunicar, de tentar abrir um espaço. Aí eu comecei a enxergar as pessoas como elas são. E quando eu recebi negativas e afirmações, eu acolho, eu recebo, mas eu também não absorvo aquilo que não é meu. Porque o problema, os problemas eles vão sempre existir. Eu até aprendi alguns anos atrás de que Ana substitui problemas por questões. A gente tem que enfrentar sim os problemas, a gente precisa sim olhar para ele com a linha de frente, pela linha de frente, a gente precisa sim é, é,
reprocessar toda a sua vida, entrar fundo, e o eu superior faz isso. Então, quando você bota debaixo do tapete, mas não tem o Deus Todo-Poderoso, não tem essa minha essência divina que pode resolver tudo? Pode, mas tem um livre-arbítrio. Decida, escolha o que você quer, né? Faça acontecer. Isso é muito transformador, assim, porque a gente vai tomando um gole, falar nisso, vou tomar um gole de água, um gole, sempre com muito amor, né? Queria que você falasse um pouco mais da sua maior transformação que você teve com a conexão com o seu próprio eu superior, com o que você aprendeu no método, que é o que você colocou na manchete para falar aqui com o pessoal, né? Que você trocou o medo pela gratidão, a dor pelo perdão e talvez algo a mais que você queira trazer também, que você considera a sua maior transformação para as pessoas saberem. Sim, aí a chamada ficou forte, né? Você viu? É muito bom, muito bom. O medo, eu sempre vivei no medo. Eu sempre tive medo de tudo. Eu sempre tive medo de acreditar que se a pessoa estava dizendo algo que fosse positivo para mim, eu sempre duvidei. Aí, às vezes, eu não agia porque eu tinha medo de que talvez aquilo fosse ser uma armadilha para mim. Mas, mesmo assim, eu fazia, porque isso eu estou confessando e talvez algumas pessoas saibam, mas, no fundo, eu sempre fui muito forte. E, apesar do medo, eu sempre agi. E hoje eu sei que o medo é um pensamento. O medo não existe. Tem que pegar no medo? Você não pega no medo. Não existe amanhã, você não consegue pegar amanhã. Entendeu? Então, é ressignificar, é procurar compreender o que é que esse sentimento, o que é que essas emoções fazem com você e te tira de um prumo que você olhando para um lado e para o outro, não existe nada nem ninguém aqui para te ameaçar. Então, a única ameaça somos nós mesmos. Então, se nós pudermos fazer isso, é o maior presente que a gente dá para a nossa existência, né? Para a nossa vida, né? Que é sagrada, que é divina. Nós somos únicos. Né? E o perdão foi o maior desafio da minha vida. Por quê? Eu sempre perdoei muito, eu sempre achei que o perdão, eu sempre soube o que significava o perdão, sempre convivi com o perdão muito bem, mas diante de dores muito fortes, de experiências muito trágicas que já aconteceram comigo, de amar muito uma pessoa de família e virar as costas para mim, e isso, então, eu comecei a ver mas não tem como perdoar, porque eu só sentia. Então, eu só sentia a dor. Aí vem a dor, né? Então, quando eu sentia muito aquilo, eu dizia, não tem como perdoar. E quando eu mergulhei profundo, né, no meu eu, quando eu fui descobrindo a minha essência, quando eu fui no autoconhecimento, que o que é o autoconhecimento? É você querer ou não querer. Você dizer sim ou você dizer não para você. Você saber usar essas duas formas na vida. A dualidade, ela existe, mas tem o livre-arbítrio aí no meio. Então, a dúvida, ela existe, mas ela não é divina. Ela não está no nosso eu superior. O nosso eu superior ele age com sim, com a realidade, com a verdade. Então, se eu me coloco em dúvida, eu estou dizendo para mim que algo em mim precisa ser trabalhado, que algo em mim precisa ser transmutado. E quando eu me permito, eu digo sim, aí ele surge. E a gente começa a ouvir essa voz linda, perfeita, plena, maravilhosa, absoluta, que é a nossa voz interior, a nossa voz interna, em conexão com o divino, né? Então, assim, eu busco muito essa questão de estar em conexão. Eu sei que eu ainda estou no processo, eu sei que nós todos estamos, né, num processo de vida. Todos nós estamos. Quanto mais eu sei, menos quanto mais eu quero aprender, melhor ainda, né? Eu não vou chegar e decorar um livro e dizer eu já sei tudo. Não, eu posso ler novamente e ter uma nova interpretação daquilo. Eu posso ter um novo olhar sobre aquilo. Eu posso ouvir alguém falar sobre algo que eu não concorde e deixá-lo ouvir sem precisar emitir uma opinião que talvez não vá ser legal para a pessoa ouvir aquilo naquele momento. Porque eu também sempre fui muito dura, muito incisiva, assim, de respostas prontas, diretas, objetivas.
E quando eu comecei a perceber que, poxa, nunca fiz mal a ninguém, pelo menos que se eu tenha feito eu já pedi perdão e eu também já sei me perdoar, né? Mas eu já vivi muito isso, do receber o ruim e ficar paralisada e saber o que responder e poder responder, porque eu tinha capacidade para isso, mas eu parava. Eu era o meu superior, não era, André? Eu parava e dizia, será que o que eu vou dizer para essa pessoa, ela vai ter a mesma estrutura que eu estou tendo de ouvir o que ela está dizendo para mim? Isso é uma virtude, é a virtude da contenção. É? Pois eu me contive muito. E eu dou A um virtude tempo, da depois eu contenção falo ela é bem importante, novamente. inclusive. Mas isso também não quer dizer que você não tenha que também dar e se defender quando for necessário. Lógico que isso eu sei fazer Sim, sim. com A maestria, a virtude da gente precisa. contenção ela só funciona bem quando ela tem o discernimento junto com ela. Caso contrário, você vai ser a pessoa que contém tudo. Aí é aquela pessoa que não consegue dizer não e sempre diz sim para todo mundo. Então a contenção é importante, desde que acompanhada do discernimento para você saber quando é a hora de É, você conter e quando é a hora de você externalizar. aí tá o segredo, dizer sim e dizer não. Exato. Quantas vezes você fala assim só para agradar, né? Quantas vezes você diz que, eu posso, eu vou fazer, e às vezes você não dá conta, mas você quis Uhum. agradar e acaba criando e gerando um conflito e um problema muito maior. É um tipo de auto-aprisionamento. Enquanto você É. não pode se expressar, não pode dizer a verdade, você está se auto-aprisionando. E para quê? Né? O pessoal que está vendo aqui está. Inclusive a Carol falou que ajudou muito ela para essa questão do perdão, né? Trazer novas consciências. O pessoal está comentando Quem? bastante, você está vendo aí? Quem? Carol Não. Santos. Carol com K. Ah, sim, foi minha cliente. Ah, é? É, A sua cliente de quê? De terapia, você entendeu ela de com. terapia, sim, sim, já atendi pelo inconsciente, né? Já fiz um tratamento com o método ATRG, que reprocessa, e Ah, é? justamente através desse meu estudo aprofundado lá atrás, quando eu tive realmente. A minha intenção sempre foi me cuidar, sempre foi descobrir o que estava acontecendo comigo, porque eu tinha medo de não suportar algumas coisas que e aí eu fui desvendando, e aí veio à tona aquela essência que estava adormecida lá da adolescência. Eu sempre escrevia e escondia, eu sempre falava e todo mundo dizia que era tudo maravilhoso, mas no final das contas eu era sempre envergonhadinha. Mas eu ia para cima e depois eu apresentava trabalhos, eu era a líder dos trabalhos, e depois alguém pegou e me questionou um dia ou outro, que isso partiu mais de casa, e eu comecei a duvidar de mim. Né? Então, quando eu comecei a duvidar de mim, eu parei de me enfrentar e eu comecei a me esconder. Mas Uhum. eu fui fazendo o que eu tinha que fazer. Então, dessas longas histórias da vida, eu mergulhei profundo e fui aos poucos tendo essas respostas até, lógico, e me firmando. Mas assim, eu sempre fui muito forte, viu? Eu mesmo de cabecinha baixa para algumas pessoas ou para alguém, eu sempre fiz assim. Eu disse, não, deixa eu em casa eu choro. É Em casa, interessante, em casa eu me questiono. é interessante perceber que as pessoas que decidiram transbordar, ou seja, atuar como terapeuta, elas foram em busca da própria cura em primeiro A lugar. própria Foram cura. nesse lugar de eu quero me descobrir, eu quero entender quem eu sou, eu quero entender por que eu estou criando essa realidade que eu estou criando, por que eu sinto o que eu sinto, por que eu reproduzo esses padrões que eu já não acredito que fazem mais sentido. Entendem, conhecem e percebem. Nossa, dá para ajudar as pessoas com isso, eu consigo transbordar isso para as outras pessoas, e aí algumas começam a atuar como terapeutas e outras não. Então, tudo bem. Eu acredito muito nisso. O ser humano, ele não descobre nada, ele se torna consciente. Deixa eu avisar para a Ana para ela fechar e abrir de novo. Ela falou que tá sem som, mas tá com som porque eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo. Só ela comentou, então deve ser alguma coisa do áudio dela. Mas tá tudo bem.
Então, se tornar consciente me deu essa liberdade de buscar a minha liberdade, né? De buscar Uhum. o, o que eu sou, por que que eu estou aqui. E foi com vocês que eu consegui é, me identificar, né? Porque eu sou muito por identificação. Eu não sou muito de qualquer curso, nem de qualquer jeito. Eu sei exatamente aquilo que eu quero. E o meu superior é bem exigente. Então, é, eu, eu Olha, eu fui nessa linha. E assim, sobre o perdão e o medo, né? Eu não vou dizer que o medo, apesar de eu colocar o medo no lugar dele, eu enfrento o medo apesar do medo, né? Mas eu sei que o medo é um pensamento. E como existe pensamento, que o pensamento é também não é um aliado, né? A mente, a gente precisa trabalhar muito isso dentro desse processo terapêutico, desse trabalho de uhum. autoconhecimento, de autoajuda, né? De autocuidado, foi que eu comecei a dizer, mas por que eu tenho um inimigo tão forte dentro da minha própria casa que eu sempre amei, eu sempre projetei nele tudo que eu mais queria de bom para mim e para a nossa vida, né? E quando eu fui começando a entender que ele é ele, eu sou eu, que eu não tenho controle, eu comecei a agir com mais amor comigo mesmo. E eu comecei a trabalhar aqueles medos e aquelas situações onde às vezes eu temia. E aprender o que é o perdão, que o perdão é a gente se perdoar, né? A gente primeiro precisa se perdoar, mergulhar profundo nessas dores, no que é que eu fiz, no que é que eu fui, no que eu provoquei. Se eu não provoquei, tá tudo bem, mas o que é isso? Então, se perdoar é o primeiro passo para você olhar para o outro, olhar para André e dizer, André, eu te perdoo, independente de você me dar abertura de eu falar isso para você, porque nem todo mundo dá. E eu dizia, mas como é que eu vou pedir perdão a alguém que não quer ouvir? Que não sabe falar, que não sabe conversar. Aí, essa linha de estudo, esse trabalho profundo dentro do eu superior, dentro do autoconhecimento, dentro dessa, todas essas questões que a gente vem abordando, é fundamental para você ter esse equilíbrio, ordem, equilíbrio e harmonia, né? Bom, É um trabalho diário. Não sou perfeita, estou longe, mas pelo menos eu quero. Eu decidi. Eu decidi por mim. Porque se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer, né? você deu um chamado para isso, né? Inclusive, eu comentava que muita gente que decide entrar dentro do método eu superior, que é um caminho para você aprender a acessar o seu eu superior, desenvolver a sua intuição, para te ajudar e ajudar as outras pessoas como terapeuta. Grande parte das pessoas, assim como você, ouviram um chamado interno que não sabiam explicar o que era, que olharam para mim, olharam para a Aline e falou, esses meninos aí, nós somos relativamente jovens em comparação com as pessoas que entram no método, né? A faixa etária das pessoas que entram no método está acima de 45 anos, a média, né? 45, 46 anos de idade. E nós estamos na casa dos 30. Então, às vezes rola esse julgamento por esses meninos aí, que eles vão me ensinar, né? E aí a pessoa fala, não sabia o que que era, vi lá o seu vídeo, ouvi a sua divulgação e falei, não foi nem você, mas é como se fosse algo atrás de você que me chamou, porque é algo que a minha alma disse que haveria para que eu pudesse me nutrir ali. Então, é interessante você repetir isso, porque é uma confirmação para mim e para a Aline de que daquilo que nós falamos eu vou repetir. Este projeto não é nosso. Este projeto é da fonte. Você pode chamar de Da Deus, se fonte da você vida. gostar desse nome. Sim. A gente gosta do nome fonte. Esse projeto é da fonte, não é nosso. Nós só estamos executando o projeto que é Quando, da fonte. quando eu acessei e entendi que era o meu eu superior falando, porque na verdade a gente Uhum. precisa realmente ter essa segurança, justamente por não ter dogmas, que é algo que eu buscava muito, né? Ah, sim. Eu fui criada na Igreja Católica, fui batizada, minha avó muito fervorosa, uma referência muito forte dentro do município, muito respeitada, mas muito dura,
muito rígida. E eu lembro quando criança que existiam alguns medos meus em algumas situações. E eu sempre busquei muito as respostas na questão de acessar a Deus, né? De como é Deus. Então, eu nunca fiz nada que não fosse além daquilo que eu realmente acreditava, mas eu sempre me coloquei muito em dúvida, né? Então, a espiritualidade, o espiritismo, qual a diferença disso, aquilo outro. A espiritualidade é a nossa essência, a gente não pode fugir disso. Ah, você fala disso como se fosse um espírito, como se fosse isso. Nós somos corpo, alma, espírito. A gente precisa viver em alinhamento. Quando está tudo alinhado é que nós conseguimos entender realmente e sentir realmente essa paz, né? Essa paz interior. Isso não quer dizer que não vai existir problemas, que não vai existir diferenças, mas a gente vai estar preparado para saber lidar com isso, né? Então, a questão do não dogmático, nossa, foi fatal para mim, assim. Eu disse, ele está dizendo que eu quero ouvir, ele está dizendo que eu quero aprender, e é aí que eu vou mergulhar profundo, porque ninguém vai me dizer aonde eu vou e o que eu devo fazer, porque Deus não está fora, Deus está dentro. Exatamente. Deus está dentro, as pessoas vão eu vou para a igreja porque Deus precisa isso. Deus não está Deus está em todos os lugares, mas você não precisa ir para a igreja. Vai para a igreja porque você comunga, porque você consagra, porque você tem o seu pastor, que você tem as suas crenças, seja qualquer religião. Mas saiba que para onde você for, aonde você estiver, Deus está dentro. Só permita que ele acenda, né? Que ele se expresse, essa chamatrina linda e maravilhosa. Eu vou aprender muito mais, viu? Eu sou muito louca tenho sede de aprendizado. Mas o pouco que eu tenho despertado tem me feito muito bem. E eu não estou ainda num momento muito delicado em algumas situações, mas faz parte do meu processo. Eu aceito, né? Primeiro eu acolho, eu aceito, e eu sempre vou me amar profundamente com muita gratidão. A gratidão, ela transborda. Quando você é grato, eu me vejo... O meu superior tem me dito muito que o meu lugar não é aqui. Aí eu disse, é meu superior ou é meu ego? Olha, eu entro muito em conflito aí. Quer dizer, não entro, né? Eu ficava muito assim. Mas eu tenho ouvido e sentido muito isso muito forte. Mas o que é que eu aprendi, né? Dentro de todo esse período? Que hoje, aqui, agora é onde eu estou. Eu amo onde eu estou, cada lugar, cada coisa que eu conquistei, ou que eu ainda preciso viver para ter aquilo que eu posso vir a alcançar. Então, assim, eu não quero dar um passo maior que a perna, não quero estar aqui pensando que eu poderia estar aí. Até porque eu quero muito estar com vocês, porque eu quero muito chegar em vocês, né? Chegar até vocês, encontrar vocês, conhecer vocês, e eu nunca senti isso por nenhum outro mentor que passou por mim. Não passou por mim, não. Que eu passei por eles, né? Quem sabe em janeiro do ano que vem, quem sabe, né? Está programada mais ou menos a próxima imersão no Eu Superior, que vai ser bem presencial. Perdão, a gente só não sabe onde vai ser ainda. Estamos decidindo, né? Onde é que vai ser, qual vai ser a cidade, qual vai ser o estado. Tem um pessoal que brincou falando, vem aqui para Santa Catarina. Vem para o Natal! Vem para Natal! Tem que ir no inverno. Ih, mas não tem inverno aí no Equador, né? Não, aqui você vai ver praia, Morro do Careca, as dunas. Se tiver um tempinho, vai a Pipa, você vai ver. Quem sabe? Quem sabe a gente não organiza, né? Ai, que coisa boa. Ó, a Leila falando que você é maravilhosa. Tem vários depoimentos para você aqui no chat para você ler depois. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem muita gente aqui e ainda não conhecia a gente, ainda nunca tinha visto o nosso trabalho, não sabia dessa nossa fala, de que o nosso método ele é um método não dogmático, ou seja, ele não tem relação com nenhuma religião. Nós falamos coisas que estão em várias perspectivas e fazemos questão de falar que estão em várias perspectivas, justamente para não ficar preso em uma ideia dogmática de regras, né? Você tem que acessar o seu coração e guiar-se através disso. E eu falo, não pode ser uma lei na sua vida. Né? O que está escrito em um livro, a não ser que seja um livro da legislação brasileira, você não tem o que fazer, você é lá no Brasil. Mas, se não for o caso, você não pode levar aquilo como uma lei, senão você se aprisiona naquilo.
Você tem que acessar o seu coração e validar o que é o mais elevado, o que é o mais amoroso, o que é o mais perfeito para você e para todos à sua volta, para você não ficar sendo marionete dos outros, de pessoas, de indivíduos de 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás e não olhando para a realidade como ela é hoje. Hoje você não vai apedrejar ninguém na rua, por exemplo. Mas ok, não vamos falar sobre isso. Eu queria que você me contasse um pouco o que você diria para alguém que está pensando em entrar ou não no método eu superior? A pessoa está meio na dúvida, está meio em cima do muro. O que você É, diria? eu faria uma pergunta, né? Você Uhum. tem interesse, né? Você tem prazer em permanecer e viver com o coração fechado? Caramba. A resposta, a resposta para você acessar e você descobrir o que é, qual a importância e qual o verdadeiro significado do método, né? Enquanto a sua essência divina, quanto esse acesso ao Criador, a sua chama, é você querer, é decidir. Essa decisão, ela parte, primeiro, pela uma certeza daquilo que você não quer mais. Se você não quer mais ficar condicionada a passado, condicionada às dores, entender que seu passado não é um peso que você carrega como se fosse um monte de saco de cimento nas costas, mas que você pode ir tirando, né? Como uma cebola, vamos tirando camada por camada, até você encontrar essa essência divina que já está aí. Mas eu não acesso. Você pode acessar, todo mundo é capaz. E o método ele é muito didático, ele é prático, ele é objetivo. Ele foi totalmente programado para chegar nas pessoas, sem comparação, sem julgamento, né? Sem comparação principalmente, porque existe tantos mentores vendendo tantas coisas e é algo tão profundo e acessível que você vai falar só com você mesmo. E a partir daí você vai desvendar todos os seus mistérios, você vai conquistar todas os seus sonhos, que os sonhos eles são a força motriz da nossa vida, né? Mas saber sonhar na dor não pode, né? Então vamos tentar transformar essa dor em decisão, esse medo em escolha, juntar decisão e escolha e mergulhar profundo, procurar um profissional qualificado, ou a entrar no método e aprender, mas aprender muito mais. Não só sobre o André e a Aline, mas principalmente sobre você. Eu não teria dito melhor, de forma alguma. Ah, Ótimo, obrigada. ótimo. Eu agradeço. Eu tenho muito amor no meu coração, eu sou uma pessoa movida por amor, já duvidei muito disso, já senti vergonha de demonstrar, porque as pessoas pareciam que não sabiam receber, mas ao contrário disso, a gente sabe, né? A gente encontra os altos e baixos, né? E eu convivi, né? Eu tenho um irmão que na minha visão, desde criança, ia ser aquele amigo para a vida. Uhum. Aquela pessoa que nunca ia sair do meu lado, mas não aconteceu. Só que hoje hoje, né, eu transmutei tudo isso em amor. Eu só não consigo chegar. Só não consigo chegar nele, mas eu também aprendi que eu não preciso chegar nele. Eu preciso me amar, amar o outro, me perdoar e perdoar o outro. Se eu tiver acesso, beleza. Se eu não tiver, eu estou fazendo por mim. Pode ter certeza que eu não devo nada a ninguém. Ao contrário, eu sou livre. É importante E eu, saber que o perdão, ele é o que liberta você. E se o outro se abrir, liberta o outro também. Mas o ponto de você perdoar alguém, que às vezes quando eu vou levar uma pessoa para uma prática para perdoar, a pessoa fala, mas essa pessoa não merece o perdão. Mas quem falou que esse perdão é por ela? não, esse É por perdão é você. meu. Esse perdão é Você meu. está se prendendo na pessoa, ressentindo ela, enquanto você não a perdoa. Porque olha só, talvez ela nem ligue para você. Ou seja, ela não gasta nenhum fio de energia pensando em você, mas você todo dia fica lá. Ah, quem está gastando energia? Quem está sofrendo? É só você. Então, o perdão que você dá para a pessoa é o maior presente que você se dá.
E o acolhimento, né? Você se acolher, né? Porque você diz, eu vou fazer porque eu servi, tá? Num dos nossos propósitos de vida, né? A nossa missão de vida. A gente precisa descobrir isso, desvendar, né? Entender o que é que a gente veio fazer aqui. O servir está para isso. Agora, como que eu vou servir, né? Então, aí é de cada um. Mas muitas pessoas, às vezes, elas se limitam muito naquilo que você não fez por mim, então você não presta, você poderia isso, poderia aquilo. Não, eu procuro ver amor em tudo. E eu já cobrei muito, não cobrar diretamente, mas eu já me questionei muito. Poxa, eu já ajudei tanto. Poxa, eu já fiz tanto e hoje a pessoa olha para mim, me vê numa situação onde eu estou apenas precisando de uma palavra ou que eu estou aquilo, naquele momento ou outro, e a pessoa não faz. Aí eu comecei a exercitar isso em mim. Não é sobre mim, é sobre o outro. Eu estou em paz. Se eu perdi milhões e a pessoa tem milhões e hoje não pode me ajudar, se eu dei muito amor e a pessoa hoje só tem ódio, é separado. Agora, se chegar em mim, lógico que eu vou poder lidar. E eu tento também transbordar isso no meu dia a dia. Tem pessoas, a gente sempre fala de pessoas, mas é tudo. Eu tenho 3 pets, que é por amor, né? Eles chegaram na minha vida porque primeiro foi pela minha filha que pediu, depois constituí uma família, mas por quê? Porque eu sempre vi a família como a base fundamental para tudo. E eu queria dar isso para minha filha e eu queria sentir esse amor dentro de casa, através deles. E depois vai ficando com dificuldade, a gente vai começando a ver, nossa, tem cocô, tem isso, tem aquilo. Mas é muito bom, transborde nas plantas, na natureza, no mar, né, no trânsito, sabendo como se comportar, sabendo como falar, sabendo como olhar o outro. E você fazendo um pouquinho, mesmo que às vezes você tenha a necessidade de fazer um pouco diferente, de agir com impulsividade, mas você sentindo e você dizendo, opa, é só se policiar e se permitir, né? Porque o segredo, ele está justamente na nossa capacidade de identificar o erro, acolher e fazer de uma outra forma. Pelo menos é o meu ponto de vista. Não sei se eu estou certa. Né? Não estou dizendo que também isso é tão fácil, mas eu acho que a gente pode, pelo menos, ir se permitindo, dizendo não. E eu estou sempre respirando fundo para poder me ajudar, né? Me ajudar mais ainda. Fazer mais por mim. Eu queria que você falasse um pouco do seu transbordo agora. Eu vi que você já emitiu o seu certificado do método Eu Superior, ou seja, Já. eu vi, foi no mês foi no mês passado, inclusive, né? Já. Fazendo uma vez apta para atender como terapeuta, né? Já vi aí que tem gente que você está ajudando. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, como que é a Iana terapeuta que utiliza toda a sabedoria, né, alinhada com o seu próprio eu superior para ajudar as outras pessoas. Como ela está atendendo, se ela já está atendendo todo mundo, se só são algumas pessoas, se ela tem presencial, se ela tem online, como é que faz para a gente pra marcar com ela, como que é? Eu já atendi há alguns anos atrás, porque eu já venho nesse processo de migração, né, de transição, desde quando eu comecei a estudar a mente, né, o inconsciente. Estudei profundamente o inconsciente e não me dei satisfeita, aí fui para a mente, né, aí foi aí onde eu cheguei a mente consciente e a mente divina e tudo mais. E na mente divina me deu um nó danado. Eu fiz, opa, isso aqui é lindo e maravilhoso. Eu quero mais, eu quero mais. Aí, né, cheguei até o método Eu Superior, porque é justamente o que faltava era eu entender que a resposta que eu estava buscando era aqui, né? Era a minha essência, o meu Eu Superior falando comigo e que existe em cada um de nós. Mas eu sempre atendi pelo inconsciente, né? Através do reprocessamento, e sempre enxerguei ali que o método é incrível, realmente com muitos resultados, inclusive passaram muitas pessoas que tiveram resultados muito positivos, eu já tive depoimentos maravilhosos. Boa!
mas eu sempre soube que eu precisava um pouco mais, que eu queria um pouco além. E foi aí que eu fui estudando as mentes, né? Nós temos cinco mentes, né? Vamos falar para não ficar muito. Mas existe muito além do que a nossa vã consciência possa imaginar. E daí eu comecei a fazer algumas trocas, porque eu tinha me formado, né? Fiz algumas trocas com vários terapeutas, e foram muito positivas, e identifiquei na minha vez que faltava algo em mim, né? Aí por quê? Porque eu não conseguia deixar que ninguém me reprocessasse. Eu não conseguia passar por tudo, desde do cronológico até a diária atual, que existe várias coisas. Eu passava do meu jeito. Aí eu fui fazendo essas autoanálises e fui estudando até, lógico, desvendar várias coisas e dei uma parada, mas continuei atendendo algumas pessoas que depois ficaram me procurando através de algumas publicidades que eu tinha feito informalmente, de boca em boca, mas eu passei por uma transição e nessa transição eu foquei só na minha profissão, né? Na minha profissão de gestora, daquilo, onde eu precisava daquilo para aquela mudança que foi necessária fazer junto com a minha filha naquele tempo. Mas sempre foi minha paixão. Então, o desenvolvimento humano é a minha paixão. Aí, hoje, com o Eu Superior, que agrega a tudo que eu já fazia, agrega no sentido de complementar, não só complementar, mas de ser o elo, né, que liga tudo. Eu me sinto muito preparada e eu não quero só passar de uma forma simplificada. Eu quero, nada é simples, não é que o método é simples, o método é muito bom, inclusive com resultados maravilhosos, mas eu queria saber mais sobre mim, sobre o outro, para eu poder dar mais de mim. Eu não queria ser só uma terapeuta mecânica, nunca fui, né? Nem quando eu não sabia tudo sobre o que o método Eu Superior me ensinou, eu já não era. Mas eu disse, mas eu não quero só isso, eu quero mais. E esse mais é justamente isso, é você conseguir identificar, é segurar na mão, é acolher. Aí você diz assim, poxa, mas a psicologia ensina que você tem que só falar e deixar para lá, de jeito nenhum. Se está me procurando é porque quer minha opinião. Se está me procurando é porque quer a minha sabedoria, que quer o meu conhecimento. E eu tenho um método e eu tenho como caminhar. Eu não vou dizer o que o outro vai fazer, você vai aprender. Então, a primeira lição nós somos um instrumento, mas a pessoa é que faz por ela. A transformação é dela, não sou eu que transformo o outro. É a pessoa que se cura. Eu sou o caminho, eu posso ser o caminho, como foram, como são, como vocês são para mim. Mas se eu não fizer, não adianta eu virar as costas e dizer que a Aline e André não sabem nada, não fizeram nada. Mentira! Eu que em algum momento, dentro da minha dor, da minha crença, da minha descrença, eu que estou dizendo isso contra mim mesma. Esse seria um processo de desistir. Exatamente. E, infelizmente, isso acontece com algumas pessoas. Porque o tempo delas ainda não chegou. Está tudo bem. A gente tem que entender que faz Eu parte. respeito. Não, eu perdi um cliente ano passado. Não foi bem que perdi, né? Mas assim, eu quero comigo quem quer trabalhar, quem quer começar e terminar. E essa questão de dizer, olha, eu vou ficar com você pro resto da vida, porque eu conheço muita gente que diz, eu faço terapia há 30 anos, eu faço psicanálise há 60 anos. Não, mas eu te dou a liberdade. Com isso. A pessoa ela tem um sistema de crenças de que ela foi ensinada aquela coisa lá, terapia em um dia. E tá tudo bem você ter alguém para conversar a vida toda, mas o ponto é, o que é ensinado no método Eu Superior, se a gente fosse resumir de uma forma racional, seria uma terapia breve. Ou seja, tem um início, meio e fim no processo. E assim como a Iana falou, que você junta aquilo que você aprende no método com tudo aquilo que você já aprendeu, porque o método não é uma técnica, é uma consciência de acesso ao seu verdadeiro eu sou, e a partir desse acesso você entende o que a pessoa precisa. Ela precisa dessa técnica, precisa daquela, precisa desse direcionamento especial, para você não se prender
em uma estrutura de técnica, que é o que a Ana falou, que ela não queria ser uma terapeuta mecânica. E ela não é, porque ela está buscando aprender cada vez mais, né? Esse é o caminho. É saber separar o racional do emocional, né? Quando você entende, eu sempre fui emocional, mas eu nunca quis assumir. Porque se eu dissesse que amava, aí eu dizia, ih, tadinha, tá ali apaixonada, não sei o quê. Eu digo, opa, aí eu era racional. Não, porque eu, isso, eu, aquilo. Então a gente vai criando dogmas, né? Dogmas, mas a gente vai criando defesas para acreditar que está se autoprotegendo. Mas na realidade a gente está se automutilando. Né? É um processo difícil. Mas, graças a Deus, olha, tudo que pelo menos dentro da minha história, tudo que eu vivi foi válido. Teve dores e amores, sabores e dissabores, e eu poderia simplesmente olhar para trás e só agradecer, porque o que eu sou, quem eu quero me tornar, ou quem eu estou me tornando, quem eu realmente sou nesse momento, é pelas histórias de vida que eu vivi. Então, ressignificar é o grande passo, né? É não trabalhar e trazer as dores nas costas. A gente ressignifica. Fui traída, menti, falei a verdade, traí, seja o que for. Era a consciência que eu tinha naquele momento. Hoje, eu penso diferente. Era o que dava para ser. Mas, assim, enfim, a gente precisa pegar essas experiências e colocar de frente e dizer o que é que você está querendo, o que é que você está querendo dizer para mim agora, o que é que eu tenho, o que é que eu posso fazer com o que você fez comigo, né? Sem jogar debaixo do tapete. Qual é o aprendizado? As perguntas, elas são fundamentais para tudo, né? A pergunta certa, não é qualquer pergunta. E a gente está caminhando para o fim. Eu queria que você deixasse as pessoas saberem como elas fazem para marcar uma sessão com você e que você deixasse uma mensagem para as pessoas para que elas fossem dormir ou reverberando essa mensagem na mente dela. Então vamos lá, fonte. Primeiro, né, um beijo para todo mundo que está aí. Eu não estou conseguindo ver todas as mensagens, nem quem está presente, mas eu vi que a Cícera Bruna entrou. Essa menina tem uma história linda, 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 linda de vida, maravilhosa. Tenho todo mundo no meu coração, gosto muito dessa troca, né? E fico muito feliz que tenha tido essa interação aqui. E o que eu posso falar sobre o meu trabalho é que o meu trabalho ele está bem consolidado, né? Eu quero consolidar mais ainda a partir dos próximos passos, que eu atendo online, mas eu tenho planos, né, para ir não só para um espaço físico, mas principalmente para também expandir um pouco mais, né, para escolas, para grupos, né? Eu tive algumas experiências com alguns grupos e eu tive uma experiência, eu comecei uma experiência do ano passado para cá, que eu já atendi várias pessoas de várias idades, mas assim, eu tive uma experiência que me tocou muito, que foi com jovens, com adolescentes. Eu atendo alguns adolescentes e eu tenho um projeto que não está podendo, eu não estou priorizando nesse momento, mas que está gritando aqui fundo, né, dentro de mim, muito, muito, muito. E eu sei que a gente tocar o coração dos adolescentes, a gente trazer eles para se enxergarem, para ver que eles são muito mais daquilo que eles estão vendo dentro daquela realidade, talvez modelada pelos amigos, pela família, ou a família só quer amor, mas às vezes você fica muito presa a determinados dogmas, a determinados padrões. É necessário, é o momento. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje lá atrás, quando eu já escrevi, eu já teria escrito livros, eu já teria atendido milhares de pessoas, eu já teria feito muitas outras coisas. Teria, agradeço, não fiz. Mas era o que eu tinha naquele momento. Só que a gente se identificar e ter a oportunidade hoje de dizer, poxa, eu tenho 15 anos, eu tenho 16 anos, eu tenho 18, 24, eu vou fazer algo por mim. E as pessoas vão deixando para depois, aí vai tendo problema. Eu ouvi
é de uma cliente minha, recentemente. Ela disse algo que me chamou muita atenção, adolescente. Ela falou o seguinte: eu passei a semana pensando que se eu não estivesse fazendo isso por mim, como é que as pessoas que não fazem chegam a 40, 50 e tantos anos? Como é que elas ficam? Quando você conseguiu entender a mensagem? Ela se viu hoje buscando respostas para tudo aquilo que, se ela não buscasse, ela ia ficar traumatizada, cheia de problemas, de dores. É justamente isso. Você fica vivendo, você pode se tornar médico, advogado, você pode casar, ter filhos, mas qualquer problema você vai estar sempre voltando com um passado que você não aprendeu a entender, a ver, a olhar com amor e a resolver. Então, é muito lindo isso. Então, assim, os jovens, eu acho que a gente precisa ter uma atenção mais especial. E se os pais tiverem esse cuidado, não só de dizer, vou levar para um psiquiatra, para um psicólogo, mas como é que eu posso cuidar do todo, né? Cuidar desse despertar da essência do meu filho, da minha filha, seja como for. E jogar para eles, e eles também terem isso. Eu acho isso muito lindo. E aqui eu estou no Instagram, aí no Iana, YANNA, underline médica de Medeiros, Iana Medeiros. Você pode me encontrar. Tem lá o meu telefone que encaminha direto e a gente faz um trabalho, uma avaliação, faz uma anamnese e a gente pode trabalhar bastante. Você pode começar a se compreender e começar a saber exatamente o que é que você quer para você. E se você realmente quiser, não só eu, como vários outros terapeutas do método, e vão estar sempre disponíveis. Mas fico chamada carinhoso, atencioso, para que a gente tenha esse primeiro contato e que, quem sabe, né, não exista uma tomada de decisão que faça a primeira transformação na vida de cada um. E eu queria terminar, não sei se você vai falar mais alguma coisa, mas eu tenho deixa eu ver se, acho que está aqui, deixa eu ligar aqui no computador, é rapidinho, ele está ligado. Eu tenho uma chamada. Mandei o seu arroba aqui para o pessoal poder ver o seu Instagram. Obrigada. Começa a me seguir, pode falar comigo, eu sempre respondo. E a gente vê uma forma de fazer um trabalho bacana de acordo com a história e com o limite de cada um, né? Eu gostaria de finalizar essa chamada, né, para o auto-amor, o autocuidado, né, de você sair do amigo que você vai contar só por desabafo e vai voltar para casa, vai continuar com um conflito e depois vai ficar na dúvida se falou demais ou se não falou. Vem para a terapia, faz esse gesto de amor, né, com você, tem essa atenção com você, com o seu coração, olha para dentro, não se importa com a opinião de ninguém. Terapia não é doença, terapia não é problema nenhum, ao contrário, quem faz terapia está dizendo sim para você, para a pessoa, para si próprio. Terapia é a maior prova de amor que você dá para você. Né? E eu fiz um posterzinho que eu publiquei nas minhas redes que foi do meu coração, eu gosto muito, eu achei tão profundo que, inclusive, eu fiz um convênio agora com uma associação que me procurou e eu fiz esse convênio, vai ter já está no site, e se eles me procurarem, ficou bem bacana, e eu usei esse texto, né? Que é assim: sabendo como acessar o seu eu superior, sua essência mais elevada, você se conecta com a fonte criadora. O caminho está na decisão que você ainda não tomou. Vem comigo. Boa chamada. Boa chamada, boa reflexão. Se você gostou, aí já fiquei mais feliz. Muito bem. Gente, vamos encerrar a nossa live de hoje. A Iana conseguiu compartilhar muita coisa legal com a gente, né? Ela vai ficar gravada para vocês poderem assistir depois. Quem não conseguiu assistir ela desde o início, tá? Quero lembrar vocês que essa é a antepenúltima live de aquecimento antes de iniciar
o evento da Semana do Eu Superior, que vai começar na segunda-feira. Amanhã é sexta-feira, não tem live. Sexta-feira à noite a gente descansa. Mentira, sexta-feira à noite a gente vai dar aula pro treino virtuoso. Mas, no geral, a gente descansa sexta-feira à noite. É que é a única sexta que a gente tinha lido essa semana. No sábado, aí sim, a gente realmente vai descansar, não vai ter live. Mas no domingo a gente vai ter duas lives. Vai ter uma live meio-dia, que vai ser com a Rose. Ela vai contar das transformações que ela está dando para outras pessoas também. E à noite, às 20h20, vai ter a última live de aquecimento de preparação para o evento, que começa na segunda-feira, dia 1º de setembro. Começa a semana do Eu Superior, mesmo o evento, onde a gente vai liberar as aulas do evento para vocês entenderem um pouco mais sobre esse caminho que a Iana decidiu trilhar e talvez vocês decidam trilhar também. Então, assistam todas as lives que vocês puderem de aquecimento e preparação antes do evento para vocês entenderem mais o conteúdo das aulas que serão disponibilizadas lá. Ok. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada a todos que estão aqui e espero que o Bom Dia volte às meditações. Qual? A matinal? A matinal. Quem sabe, né? A gente vai ter uma prática semana que vem, quinta-noite, tá sabendo, né? Que eu vou fazer com todo mas mundo. eu uso tudo que está na nossa plataforma, tem muitas meditações. Não, é que a da semana que vem vai ser ao vivo. Quinta-feira da semana que vem eu vou fazer a quinta-noite. Lembra? Você viu lá que eu mandei mensagem no grupo? Vi. Você viu então? Vai ter? Sim, vi. De vez em quando eu faço umas práticas aí com a galera, que isso eu não falo toda hora, porque eu não quero criar expectativas em vocês, mas eu canalizo uma prática, tá na hora de fazer. Eu chamo a galera e faço. Vocês saberem que vocês não vão ver o curso gravado aí, nunca mais mudei na vida, não. Vocês vão ver de vez em quando. Inclusive, eu vou lá encher o saco se você não estiver fazendo o curso. Tem gente que recebe mensagem minha, faz 15 dias que você não acessa a aula, você não tem vergonha? Aí a pessoa fala que eu estou mudando, então devolve aqui o julgamento. Quer mais o quê? Personalizado. Tem coisa melhor do que você ser acolhido dessa forma? Né? E para algo bom, não é puxando a orelha para aquilo que você não gostaria de fazer, é para algo que você vai gostar de fazer. Né? É o que a Palma está chamando. E assim, só mais uma coisa. Eu achei que fosse com a Aline a entrevista. Ah, é? Hã? Não, porque eu sempre vejo com ela. Não, mas não tem nenhum problema, claro. Eu me sinto muito à vontade com os dois. Então, assim, eu quero só externar todo o meu amor, minha gratidão e minha admiração profunda pelos dois. Vocês não são apenas um casal, vocês são uma unidade. E isso que vocês estão fazendo com o trabalho, com a missão de vocês, é muito lindo. E, assim, eu desejo muitos bons frutos, cada vez mais. Vocês alcance corações de muito mais pessoas. Assim é. Estamos chegando. As pessoas que estão preparadas para viver a transformação que a gente deixa disponível, que elas cheguem. Aquelas que vão ter resultado, que elas cheguem. É isso que a gente medita à noite. Que cheguem as pessoas que vão ter resultados. E elas chegam. Pois é, a minha transformação é essa, né? É viver sabendo que eu sou capaz, que eu sou um ser em evolução, que eu tenho uma fonte maravilhosa dentro de mim, que essas escolhas que eu faço, elas têm o poder do sim, né? Então, a terapia, o processo terapêutico dentro dessa questão não dogmática, como todo, mas voltado para a essência, para a construção do ser, é realmente a minha transformação. A transformação que eu faço em mim, que eu tenho em mim diariamente, e que eu quero para o outro. Eu quero o melhor para o outro sempre. Muito obrigada mais uma vez. Gratidão. Gente, uma noite maravilhosa para vocês. E hoje é quinta, então a gente se vê no domingo, na próxima live de aquecimento. Beijo. Gratidão. Gratidão.